Já estamos de volta e agora para falar de economia. Após o reajuste do salário mínimo, como será que fica então agora a situação dos trabalhadores do campo? Como essa medida pode impactar a mão de obra do agronegócio? Confira agora na reportagem. Ano novo, pagamento novo. Desde 1º de janeiro, o salário mínimo em todo o país foi reajustado e agora passa a valer R$ 1.518, o que corresponde a um aumento de 7,5% em relação ao anterior. O decreto foi assinado pelo presidente Lula no último dia 30. Quem recebe um salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor, como seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, o BPC, receberá a quantia atualizada a partir de fevereiro. Ele vai corrigir todos os benefícios da Previdência, o BPC, abonos, seguro-desemprego, aposentados e pensionistas. Então, ele é uma referência, inclusive a pessoa que trabalha e recebe um salário, 2 salários, por exemplo. Então, ele é uma referência, mas se você for lá no site do DIEESE, por exemplo, eles fazem o cálculo do que seria um salário para uma família de 4 pessoas e, lógico que lá você vai encontrar mais ou menos em torno de R$6.000. Então, o salário mínimo, ele não é algo que vai conseguir suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas, não funciona desse jeito. Diferentemente de outros setores da economia, a mão de obra no agronegócio tem algumas peculiaridades. Isso porque a maior parte dos trabalhos diretos nas lavouras acontece em épocas específicas do ano, dependendo de cada cultura. Por esse motivo, a maioria dos trabalhadores, que geralmente recebe salários menores no setor, é contratada de forma temporária através da prestação de serviços. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o número de trabalhadores sem carteira assinada nos campos brasileiros subiu 7,8%, saindo de 4.040.000 para 4.350.000 postos. Ainda assim, esse total é menos da metade dos trabalhadores fichados, 9.806.000. A remuneração média do setor gira em torno de R$ 2.500. No fim do ano passado, um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional limitou o aumento do salário mínimo em até 2,5% acima da inflação. Esse projeto de lei trata da limitação do reajuste do salário mínimo. E nós estamos falando de um impacto negativo no poder de compra do povo brasileiro. E essa situação vai afetar muito o agronegócio nacional. As pequenas e médias propriedades rurais, bem como as pequenas e médias agroindústrias, que estão distribuídas pelo Brasil em um grande número, trabalham o mercado nacional como foco principal das suas produções. E o mercado interno tem uma importância muito grande para o setor do agronegócio, porque ele absorve um percentual muito grande do que é produzido no Brasil. Segundo o último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2017, a renda média da agricultura familiar, responsável por 2/3 dos empregos do campo no Brasil, é de 2 salários mínimos. Com a limitação do reajuste como parte do plano do governo federal em cumprir o arcabouço fiscal, o poder de compra e de investimento dos pequenos agricultores pode cair. Nos últimos anos, nós temos visto e acompanhado o aumento do pedido de recuperação judicial e do endividamento também dos pequenos e médios produtores, porque não existe viabilidade econômica e financeira dentro desse setor. Essa limitação do reajuste do salário mínimo vai causar um impacto negativo ainda muito maior, tendo em vista a alta representatividade dos custos de produção na formação dos preços dos alimentos comercializados dentro do Brasil. Você colocar o limite nessa correção do salário mínimo, você não está promovendo justiça social. O que é uma coisa interessante até porque isso foi algo politicamente complexo, porque o próprio governo foi eleito na plataforma de colocar o pobre no orçamento, né? Entre aspas, palavras do próprio presidente. E teve que ceder nesse patamar agora, justamente com a redução do aumento real do salário mínimo.
Essa semana que passou, choveu bastante aqui em Rio Verde e também na nossa região, né? Mais do que o esperado e o previsto para todo esse mês de janeiro. E como deve ficar o clima na nossa região nesta semana que se inicia? O Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE, que participa sempre aqui com a gente, conta os detalhes na tela. Bom, pessoal, então conforme registrado aí na última semana, principalmente no início dela, né? Nós tivemos aí um grande acumulado de chuvas em boa parte do sudoeste do estado de Goiás, né? Destaque aí, por exemplo, para Rio Verde e Mineiros, que teve aí alta intensidade de chuvas, né? Tempestades, e isso ainda causa mais prejuízo tanto na zona urbana como na zona rural. Rio Verde, por exemplo, nesse início dessa semana passada, teve acumulados que superaram mais que 50% do volume que era esperado para o mês de janeiro. Esses eventos mais adversos ocorreram aí por uma junção, né, de sistemas meteorológicos que contribuíram para isso. Para essa nossa próxima semana agora, né, a previsão é que não ocorra esses sistemas, né, essas chuvas tão adversas ou tão volumosas que tivemos nos últimos dias, né, na última semana, mas sim a chuva vai permanecer presente na nossa região. Nós vamos ter aí novamente atuação de grandes sistemas meteorológicos de grande escala que vão atuar sobre quase todo o sudoeste do estado de Goiás e vão manter as chuvas aqui, ficando dentro da média, né, esperada para o período aqui na região do sudoeste do estado de Goiás. O maior volume dessas chuvas deve acontecer no início e no final da semana, sendo que quarta-feira deve ser um dia mais seco, com menos precipitação e também um mais quente, com temperaturas que podem superar a casa dos 30 graus. No início da semana, principalmente os municípios mais a oeste, né, parte de Rio Verde, Jataí, Mineiros, devem ser aqueles que têm os maiores acumulados, e mais para o final da semana, além desses municípios, também os municípios mais ao extremo leste também devem ser aqueles que devem ter os maiores acumulados, ocorrendo aí chuvas moderadas a forte e até mesmo tempestades isoladas. Mas então uma semana muito característica de verão, com chuvas aí muito no período da tarde e também durante a noite, né, acontecendo dentro da média aí para a nossa região, tá bom? Então um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, Fernando Cabral, pelas suas informações e pela sua participação aqui no Agro Sucesso. Ou seja, essa chuva ainda deve continuar. Querendo ou não, a gente também está no verão, né? E é comum chuva e sol aí durante o dia e também chuva à tarde, né? A gente continua o Agro Sucesso. Agora o nosso assunto é o Sistema de Integração Lavoura e Pecuária. Um modelo sustentável onde o produtor pode intensificar os ganhos em uma mesma área. Mas ainda requer muitos desafios, principalmente na dessecação do capim para a implantação de uma nova cultura. Um dos grandes desafios para o produtor que trabalha com a integração lavoura-pecuária é o manejo do capim. Em uma área de pesquisa localizada em Rio Verde, foi realizado um ensaio para verificar quais as melhores estratégias sustentáveis que podem ser adotadas pelo produtor rural para intensificar a produtividade. Hoje a gente tem diversas opções de forrageiros para utilização na integração lavoura-pecuária. Na maioria dos sistemas ainda é utilizado muito a Brachiaria rusiense, que é uma forrageira boa, só que quando você pensa em explorar mais o componente animal dentro do sistema de integração, ela entrega menos do que outros materiais. E aí tem alguns materiais, como os pânicos, que é o exemplo que a gente tem aqui, que tem trabalhado nos últimos 3 anos no sistema de integração lavoura-pecuária aqui no Centro Tecnológico comigo, que eles são mais produtivos, a gente consegue tirar um melhor resultado na etapa da pecuária, consegue entregar também uma palhada de melhor qualidade para o cultivo da soja lá na frente, mas desde que seja feito um bom manejo. Muitas vezes o produtor ele tem receio de trabalhar com esses materiais, porque se você errar o manejo, você realmente pode ter problema com dessecação lá na frente, comprometer plantabilidade e impactar na produção da soja. A missão dos pesquisadores com este experimento é encontrar o equilíbrio para o sistema de integração, agregando produtividade e facilitando o manejo do capim. A gente tem visualizado que fazer uma intervenção mecânica naquelas propriedades que não trabalham com componente animal, ou para quem trabalha com sistemas de integração lavoura-pecuária, colocar o animal para fazer o pastejo vai fazer com que essas plantas de pânico estejam um pouco mais fáceis de ser manejadas na hora de fazer a implementação da cultura da soja.
Após a adoção de uma das estratégias, o produtor tem que planejar a dessecação. Esta etapa consiste em aplicar herbicidas em períodos diferentes, visando eliminar por completo o restante do capim para que a soja não precise competir por água e nutrientes. Diferentemente das espécies do gênero Braquiária, no caso dos pânicos, a dessecação ela é um pouquinho mais complexa, no sentido de que requer um intervalo maior antes do plantio, como também a utilização de doses um pouco mais elevadas do glifosato, que é o principal herbicida utilizado com esse propósito. Então, o que a gente tem tentado fazer aqui nos estudos é, primeiro, compreender como é que é a tolerância dos diferentes materiais de pânico, né, em relação ao glifosato. Então, a gente tem diferentes materiais no mercado, vários com boa adesão aqui na região. Então, é entender se eles respondem de maneira distinta, né? E a partir daí traçar as melhores estratégias. E o que a gente tem visualizado já, né? É que se a gente trabalha com doses mais elevadas, de uma forma antecipada, não muito perto da data de semeadura, você consegue ter uma eficácia maior, além do fato do que? De ser necessário também uma aplicação sequencial. Então, dificilmente, um cenário como esse com os pânicos, você vai conseguir ter uma boa eficácia só com uma única aplicação do herbicida. No sistema de integração, quando o produtor não faz o manejo adequado do capim e deixa ele crescer livremente, ele pode estar contabilizando prejuízos na soja que só vão ser vistos na colheita. E já naquela condição que você não tem uma boa dessecação, o que a gente visualiza, né? Plantas mais estioladas, tem uma diminuição aqui da espessura do caule da planta. E aí lá na frente, o que é o prejuízo principal? Essa planta, além de ter tido gasto metabólico que vai influenciar na produtividade em si, ela fica mais propensa a um processo de acamamento, quebramento, né? Então ela já começa debilitada. Então é por isso que a gente precisa, né, de ter uma boa dessecação desses pânicos, né, antes do plantio, para que a cultura possa ter todos os benefícios do sistema de integração, consorciação de culturas como um todo e rotação, né, para que ela tenha um bom estabelecimento. A soja sem a interferência do capim se estabelece muito mais rápido e a diferença de desenvolvimento é perceptível. Uma série de benefícios para a soja. Então, o primeiro ponto é uma palhada de qualidade, já bem dessecada, vai favorecer o bom estabelecimento da cultura, porque isso vai auxiliar na retenção de umidade no solo, de água, né? E aí a planta, num ano que eventualmente tenha veranico, ela não vai passar por esse estresse hídrico. A palhada auxilia no controle de plantas daninhas, então tem uma série de benefícios, né? Agora está chegando um recadinho dos nossos parceiros da Multiagro. Rodou. Atenção, produtor rural, temos um recado especial para você. Na Multiagro entendemos as necessidades do produtor rural. Se você está precisando de alguém para construir sua cerca de alambrado, realizar construções e reformas, a solução está aqui. Oferecemos uma gama completa de serviços terceirizados de portaria, capina, vigia, limpeza, poda, aceiro, roçagem. Também trabalhamos com estruturas metálicas e galpões de alta qualidade. Contamos com um amplo portfólio para atender você, produtor rural. Confie na Multiagro para fornecer serviços de excelência com profissionais dedicados e comprometidos com a sua satisfação. Aqui o seu negócio rural está em boas mãos. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos fazer a diferença na sua propriedade. E depois do intervalo eu vou te mostrar a cocada de São Miguel de Passa Quatro. Para você ficar com gostinho aí de assistir essa reportagem, dá só uma olhadinha nas imagens aqui do que está por vir depois do intervalo. Gente, essa cocada conquistou os paladares mais aguçados. Não vai perder, daqui a pouquinho eu te conto essa história.